O tema que eu quero discutir aqui neste vídeo, ele é um tanto quanto delicado demais. Eu não vi ninguém falando sobre o assunto, mas eu achei importante trazer essa reflexão aqui para vocês. Se for do seu interesse, senta, puxa a sua cadeira e vamos conversar. E já falo desde então, não precisa concordar comigo. Os bons diálogos, eles se fazem inclusive nas diferenças. Está tudo bem. Eu quero falar sobre um versículo bíblico que eu me peguei refletindo muito sobre ele nesses últimos dias, que é aquele que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, dizendo da seguinte forma: por muito multiplicar as iniquidades, o amor de quase todos se esfriará. E às vezes, quando a gente se depara com esse texto, a gente fica pensando somente no comportamento de adultos, que as pessoas estão muito sem empatia umas pelas outras, que estamos no fim dos tempos. Só que o que tem me chamado a atenção diante desta mensagem, quando Jesus está tendo aquela conversa com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras? Uma conversa muito particular, digamos assim. É quase que aquela conversa de amigo para amigo. Pois é, eu consigo visualizar este contexto, quando eles estão ali perguntando para Jesus e ele explicando exatamente o que aconteceria. Eu tenho me atentado muito para a questão do quanto que os adolescentes estão entrando num movimento de esfriamento. Porque nós já estamos acostumados com o esfriamento de adultos, isso é comum no ambiente de trabalho, dentro de casa, com esse crescimento do feminicídio que a gente tem acompanhado aí nas redes sociais, porque hoje as notícias chegam até a nossa casa de uma forma muito mais rápida. Mas eu nunca tinha presenciado ao longo da minha vida tantos acontecimentos horrorosos envolvendo crianças e adolescentes. Eu não sei se você tem se atentado a essa realidade, mas ela tem se tornado cada vez mais presente. Só na última semana, dentro de uma semana, eu vi aí 3 notícias assim, horrorosas. Primeiro a gente teve ali a questão daquela adolescente que ela colocou aquele remedinho de rato, né, que a gente sabe muito bem qual que é, na marmita dos pais, tentando desviver os pais, porque os pais não apoiaram que ela namorasse com um determinado rapaz. Posteriormente, veio também a questão de uns adolescentes, acho que não eram nem adolescentes, eram crianças na escola, que estavam com notas baixas, e eles resolveram colocar o mesmo remedinho de rato em bala para oferecer para a professora, para que essa professora viesse também a desviver, porque eles estavam insatisfeitos e eles planejaram, e a tragédia só não aconteceu porque uma das crianças levou a informação até a coordenação da escola, e aí o áudio dessa professora viralizou diante da situação. E aí, por fim, quando foi ontem, eu ouvi a notícia também e fiquei assim assustadíssima, de uma adolescente de 12 anos que foi apreendida por causa do afogamento de uma amiga que estava com ela dentro da piscina. Até então, quando a adolescente desviveu, as pessoas achavam que se tratava apenas de um afogamento, mas quando as câmeras de segurança olharam para as imagens dentro da piscina, a menina que estava com a amiga dentro da piscina presenciou toda a cena do afogamento e ela não fez nada. Ela, inclusive, alisava o cabelo assim no momento em que a amiga agoniava ali e ela não teve nenhum comportamento para ajudar essa amiga. E aí a adolescente foi apreendida justamente porque ela entra como uma responsável também ali pelo acontecimento. E aí, olhando para essas notícias, dentre as outras mais que eu tenho acompanhado aí na mídia, eu fico pensando, por que tem crescido tanto esse alvo em torno dos adolescentes? Vocês pararam para pensar sobre? Porque com os adultos parece que a gente já está acostumado. Adulto que joga mãe pela janela, marido que agride a esposa, brigas dentro das empresas, enfim. Mas com adolescentes, isso não estava tão comum. Mas por quê? E eu só me lembrei do versículo bíblico. Por muitas iniquidades, o amor de muitos esfriarão. Por quê? Os adolescentes, se vocês pararem para pensar, crianças e adolescentes, são as pessoas mais fáceis de se influenciar. Isso é comprovado cientificamente, basta você entender um pouquinho aí de neurociência que você vai compreender o que eu estou dizendo. O cérebro de uma criança e de um adolescente está em formação. Ele ainda não tem capacidade cognitiva suficiente para tomar decisões muito assertivas. Então é um momento que o adolescente, ele ama o risco. É o momento em que ele se sente pertencente a determinados grupos. É aquele momento em que o cérebro ainda está em formação, o córtex pré-frontal, essa região aqui que é responsável pela tomada de decisões, ainda está em formação. Então a criança e o adolescente tendem a agir muito pelo impulso. Ele age pela emoção, ele não racionaliza muito bem. Então, por que não
investir no erro nas crianças e nos adolescentes? Vocês já pararam para pensar na gravidade disso? E ainda tem um ponto maior, porque as punições são muito menos severas para esse público. Enquanto que um adulto, quando ele faz algo, por mais que seja algo muito grande e que ele vai pagar na justiça, tudo bem que hoje a gente sabe que a nossa justiça não é das melhores, mas ainda assim terá uma punição maior. Mas você já reparou o que normalmente costuma acontecer com uma criança ou com um adolescente que faz algo gravíssimo? Na maioria das vezes, nada. E aí é onde as pessoas têm investido tanto nesse público. E aí, no ano passado, eu fui contratada por uma escola, né, para desenvolver um trabalho com professores ali de capacitação para esses educadores, para como saber lidar melhor com as crianças e com os adolescentes que chegam na escola, com os familiares. E aí eu fiquei pensando no seguinte, porque foi uma proposta que veio do governo fazer esse trabalho com esses educadores. A gente vai precisar, nos próximos anos, investir muito mais nessas capacitações, nesses treinamentos, para as famílias. Porque o problema está vindo exatamente de casa. Os professores hoje, numa grande maioria, eles têm trabalhado sob uma pressão muito grande e muitas vezes sobre ameaças. Ameaças, quando não das crianças e dos adolescentes, mas dos próprios pais. E se nós não começarmos a investir nisso, nessa realidade, eu não sei aonde as coisas vão parar. Porque a cada dia que passa é uma notícia diferente, é um ponto diferente, e eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Se não começarmos a tratar essa realidade, nós vamos chegar numa situação que não teremos mais controle sobre ela. Então, assim, eu não sei se isso que eu estou falando aqui faz sentido para vocês, mas eu vejo que nós precisamos investir muito na base de criação, orientação de pais, na criação de filhos. Os pais estão totalmente perdidos em relação ao que é criar filhos. No meu consultório eu tenho que tentar trabalhar isso muito, mas o que a gente faz é só uma sementinha que às vezes você provoca 1, 2, 10, 20 famílias, mas olha a quantidade de pessoas que precisariam ser alcançadas para que a gente pudesse ter uma mudança significativa. Então eu queria deixar aqui essa reflexão. O tempo que eu tenho aqui para falar sobre isso é muito pequeno, mas já é uma semente sendo plantada. Gostaria que você também repassasse essa mensagem para frente, para que de alguma forma outras pessoas também tivessem acesso a essa informação e que a gente vá construindo cada vez mais sobre isso, a necessidade de investirmos nas crianças, dos adolescentes e na família. As famílias estão totalmente desestruturadas, estão se perdendo, e se a gente não corrigir isso em tempo, eu não sei aonde a nossa sociedade vai parar.